Você está louca? Foi a última coisa que a faxineira ouviu de seu patrão antes de ser demitida. Seu crime: oferecer comida a um menino faminto de 5 anos, abandonado e sem teto. Demitida e humilhada, ela achou que era o fim. Mas um milionário misterioso estava prestes a aparecer e mudar o destino de todos para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A tarde estava cinzenta em São Paulo e o jardim impecável da casa do Sr. Silas brilhava com suas plantas perfeitamente aparadas. Amália passava o pano na janela da sala quando algo chamou sua atenção. Entre as gardênias brancas havia uma mancha escura que não deveria estar ali. Ela parou e olhou melhor. Não era uma mancha, era uma criança. Um menino pequeno, de no máximo 5 anos, estava encolhido atrás das flores. Estava sujo, com poeira no rosto e roupas surradas. Seus olhos grandes e assustados encontraram os dela através do vidro. O coração de Amália deu um pulo. Há 2 anos, desde que seu marido morreu naquele incêndio terrível, ela não sentia nada parecido. Era como se algo dentro dela tivesse acordado de repente. Meu Deus! Sussurrou para si mesma, largando o pano de limpeza. Ela olhou para os lados. O Sr. Silas estava no escritório, falando ao telefone. A casa estava em silêncio absoluto, como ele sempre exigia. Qualquer barulho, qualquer coisa fora do lugar, e ele ficava furioso. Mas aquela criança estava ali, sozinha e com medo. Amália abriu a porta da cozinha que dava para o jardim, devagar, sem fazer barulho. O menino a viu se aproximando e tentou se esconder ainda mais atrás das plantas. "Oi, meu bem", ela disse baixinho, se agachando a alguns metros de distância. "Não precisa ter medo, eu não vou te machucar." O menino não respondeu, nem sequer se mexeu. Apenas a olhava com aqueles olhos enormes e cheios de terror. "Você está com fome?" perguntou Amália, notando como ele estava magro. "Está com sede?" Nada. Silêncio total. Ela se lembrou de quando era criança e sua mãe a encontrava escondida no quintal quando estava com medo do pai. A paciência era tudo nesses momentos. "Vou ficar aqui pertinho, está bem? Não vou te forçar a nada." Amália se sentou na grama úmida, mesmo sabendo que o Sr. Silas odiaria ver marcas de grama em seu uniforme. O menino a observava, curioso agora, mas ainda imóvel. "Sabe, eu tenho um lanche gostoso ali na cozinha." Ela continuou com voz suave. "Fiz um macarrão com almôndegas hoje. Você gosta de macarrão?" Pela primeira vez, o menino reagiu. Seus olhos se iluminaram um pouquinho. "É? Você gosta?" Amália sorriu. "Então espera aqui um minutinho que eu vou buscar, está bem? Não sai daí." Ela se levantou devagar e caminhou até a cozinha, o coração batendo forte. Sabia que estava fazendo algo proibido. O Sr. Silas tinha regras muito claras. Nada de visitas, nada de barulho, nada que perturbasse a ordem perfeita de sua casa. Mas aquela criança precisava de ajuda. Amália pegou seu próprio almoço da geladeira. Era um potinho com macarrão e 3 almôndegas que ela tinha guardado para comer mais tarde. Pegou também um copo com água e uma colher limpa. Quando voltou ao jardim, o menino ainda estava lá, agachado atrás das gardênias. Ela se aproximou novamente, devagar, e colocou o prato no chão entre os dois. "Pronto, meu amor. Come com calma." O menino olhou para a comida, depois para ela, depois para a comida de novo. A fome venceu o medo. Ele se arrastou até o prato e começou a comer com as mãos, rapidamente, como se alguém fosse tirar a comida dele a qualquer momento. Amália sentiu os olhos marejarem. Quando foi a última vez que aquela criança tinha comido? Onde estavam os pais dele? Como ele tinha parado ali? "Devagar, querido. Não vai acabar. Pode comer tudo." Enquanto o menino comia, ela reparou nos detalhes. As roupas estavam não apenas sujas, mas queimadas em alguns lugares. Havia marcas estranhas em seus braços, como se ele tivesse se machucado. E aquele cheiro era cheiro de fumaça. "Você veio de longe?" perguntou ela. "Onde estão seus pais?"
O menino parou de comer e a olhou. Por um segundo, pareceu que ia falar, mas então baixou a cabeça e continuou comendo em silêncio. Amália não insistiu. Conhecia aquele tipo de silêncio. Era o silêncio da dor, do medo, da perda. O mesmo silêncio que ela carregava desde a morte do marido. Não precisa falar agora, disse suavemente. Quando você quiser. O menino terminou de comer e bebeu a água toda. Então se encolheu novamente, mas dessa vez não parecia tão assustado. Havia algo nos olhos dele que não estava lá antes. Confiança, esperança. Amália não sabia bem. Como você se chama? Tentou mais uma vez. Silêncio. Tudo bem, eu vou te chamar de Alexandre. Você gosta desse nome? O menino não respondeu, mas também não protestou. Amália olhou para a casa. Ainda dava para ouvir a voz do Sr. Silas no telefone. Tinha alguns minutos antes dele sair do escritório. Alexandre, você precisa de um lugar para ficar? Perguntou. Você tem para onde ir? Os olhos do menino se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Apenas balançou a cabeça que não. Amália sentiu o peito apertar. Aquela criança estava completamente sozinha no mundo. E ela, que não sentia nada há tanto tempo, de repente sentia tudo. Não se preocupa, meu bem, a gente vai dar um jeito. Ela não sabia como, mas ia dar um jeito. Amália ficou ali no jardim com Alexandre por mais alguns minutos, pensando no que fazer. O menino tinha se acalmado um pouco depois de comer, mas ainda não falava. Apenas a olhava com aqueles olhos grandes e tristes. Escuta, Alexandre, ela disse baixinho. Eu preciso voltar para o trabalho, senão o patrão vai desconfiar. Mas você fica aqui escondidinho atrás das plantas, está bem? Eu volto daqui a pouco. O menino concordou com a cabeça. A primeira reação clara que ele dava desde que ela o encontrou. Amália recolheu o prato e o copo e voltou para dentro da casa. Lavou tudo rapidamente e guardou no lugar. Depois voltou para a sala para continuar limpando as janelas, mas não conseguia se concentrar. Seus olhos voltavam sempre para o jardim, procurando a pequena figura escondida entre as flores. O Sr. Silas saiu do escritório 1 hora depois, como sempre fazia depois do almoço. Era um homem de 50 e poucos anos, alto e magro, sempre de terno escuro mesmo dentro de casa. Ele inspecionava tudo com olhos críticos, procurando qualquer coisa fora do lugar. Amália, ele chamou com sua voz fria de sempre. Sim, senhor. Terminou a sala? Sim, senhor. Agora vou fazer os quartos. Ótimo. E lembre-se, hoje à noite tenho uma reunião importante aqui em casa. Quero tudo impecável. Pode deixar, senhor. Ele subiu para o quarto dele e Amália aproveitou para dar uma olhada no jardim. Alexandre ainda estava lá, agora dormindo encostado no muro, protegido pelas plantas. Ela voltou ao trabalho, mas sua cabeça estava a mil. Não podia deixar aquela criança ali para sempre. O Sr. Silas descobriria mais cedo ou mais tarde. E quando descobrisse, às 4 da tarde, ela teve uma ideia. Foi até a cozinha e preparou um sanduíche com o que tinha: pão, queijo e presunto. Pegou também uma maçã e uma garrafa pequena de água. Colocou tudo numa sacola plástica. O Sr. Silas estava no escritório de novo, trabalhando no computador. Era a hora perfeita. Amália saiu pela porta da cozinha e caminhou até onde Alexandre estava. O menino acordou quando a viu chegando e se levantou rapidamente, ainda assustado. Calma, meu bem. Sou eu, lembra? Trouxe mais comida para você. Ela se sentou na grama ao lado dele e abriu a sacola. Os olhos de Alexandre brilharam quando viram o sanduíche. Pode comer, ela disse, estendendo a comida para ele. É para você. Enquanto ele comia, Amália tentou conversar de novo. Alexandre, você se lembra de onde você morava? Tinha uma casa? Um apartamento? O menino parou de comer e a olhou. Seus olhos se encheram de lágrimas de novo. Era longe daqui? Ela insistiu gentilmente. Alexandre apontou para o leste, na direção da zona leste de São Paulo. E seus pais? Onde eles estão?
Desta vez, as lágrimas desceram pelo rosto sujo do menino. Ele balançou a cabeça devagar, indicando que não sabia ou não queria falar sobre isso. Amália sentiu o coração partir. Aquela criança tinha passado por algo terrível, algo que a deixou em estado de choque, e agora estava completamente sozinha. Não chora, meu amor, ela disse, aproximando-se um pouco mais. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Alexandre parou de comer e a olhou nos olhos. Por um momento, Amália viu algo que não esperava. Confiança. Aquela criança estava confiando nela, uma estranha que tinha acabado de conhecer. Eu vou cuidar de você, ela prometeu, sem saber como ia cumprir essa promessa. Não sei como ainda, mas vou. O menino terminou de comer e bebeu a água. Então, para surpresa de Amália, se aproximou dela e encostou a cabeça em seu ombro. Amália sentiu algo se quebrar dentro do peito. Há 2 anos, desde a morte do marido, ela não sentia aquela sensação de ser necessária, de ter alguém que precisava dela. Passou a mão pelos cabelos sujos de Alexandre, tentando confortá-lo. Vai ficar tudo bem, sussurrou. Eu prometo. Eles ficaram assim por alguns minutos, em silêncio. Amália pensava em seu marido, Carlos, que sempre dizia que ajudar os outros era a coisa mais importante da vida. Ele era bombeiro e morreu salvando pessoas. Se estivesse ali, o que ele faria? Ele faria a mesma coisa que ela estava fazendo. Ajudaria sem pensar nas consequências. Alexandre, ela disse finalmente, eu preciso voltar para o trabalho. Mas escuta, se acontecer alguma coisa, se alguém vier aqui e me mandar embora, você não fica sozinho, está bem? Eu vou te levar comigo. O menino a olhou, sério, e concordou com a cabeça. Bom menino. Agora se esconde direitinho aí que eu volto logo. Amália pegou a sacola vazia e voltou para dentro da casa. Seu coração estava batendo forte, uma mistura de medo e determinação. Sabia que estava arriscando seu emprego, a única fonte de renda que tinha. Mas olhando para aquela criança indefesa, não conseguia fazer outra coisa. Ela terminou a limpeza dos quartos, tentando parecer normal, mas sua mente estava no jardim. A cada barulho, a cada passo do Sr. Silas, ela se preparava para o pior. Às 6 da tarde, quando estava quase na hora de ir embora, aconteceu o que ela mais temia. O Sr. Silas desceu as escadas e disse: Amália, vou dar uma volta no jardim antes da reunião. Quero ver se as plantas estão bem cuidadas. O coração dela disparou. Sim, senhor. Ela o viu caminhar em direção à porta da cozinha e soube que em poucos segundos tudo mudaria para sempre. Amália seguiu o Sr. Silas até a porta da cozinha, tentando pensar em alguma coisa que pudesse distraí-lo. Mas já era tarde demais. Ele abriu a porta e saiu para o jardim, caminhando com passos firmes em direção às gardênias. Senhor, ela tentou, quer que eu prepare um café para a reunião? Mas ele não respondeu. Seus olhos já tinham encontrado o que não deveria estar ali. Alexandre estava exatamente onde ela o tinha deixado, agora acordado e assustado com a presença do homem desconhecido. O menino se encolheu ainda mais atrás das plantas, mas era tarde demais para se esconder. O Sr. Silas parou no meio do jardim. Seu rosto, normalmente controlado, se transformou com uma raiva fria. O que é isso? Sua voz saiu baixa, mas carregada de fúria. Amália se aproximou, as pernas tremendo. Senhor, eu posso explicar? O que é isso? Ele repetiu, mais alto desta vez, apontando para Alexandre. O menino começou a tremer. Seus olhos grandes se moviam entre Amália e o homem furioso, procurando entender o que estava acontecendo. É uma criança, senhor. Ela estava perdida, com fome. Uma criança? O Sr. Silas se virou para ela, os olhos brilhando de raiva. Na minha propriedade, no meu jardim, ela não estava incomodando ninguém, senhor. Estava só escondida ali. Escondida? Ele caminhou até mais perto de Alexandre, que tentou se esconder ainda mais. Há quanto tempo isso está aqui? Amália respirou fundo. Sabia que mentir só pioraria as coisas. Desde hoje de manhã, senhor.
Desde hoje de manhã, ele falou mais alto. E você achou que podia esconder isso de mim, na minha casa? Senhor, ela é só uma criança. Olha o estado dela. Não tem para onde ir. Eu não me importo, ele gritou, fazendo Alexandre começar a chorar silenciosamente. Esta é a minha propriedade, minha casa, e eu não aceito isso aqui. Ela não é isso, Senhor. É uma criança. O Sr. Silas se virou para ela, o rosto vermelho de raiva. Você deu comida para isso? Senhor, responde a minha pergunta. Você deu comida? Amália levantou o queixo. Sim, eu dei. Com a minha comida? Da minha cozinha? Foi o meu almoço, Senhor. A minha comida. Mas na minha casa, no meu jardim. Ele gesticulava como um louco. Você trouxe um mendigo para dentro da minha propriedade. Senhor, por favor, baixe a voz. Você está assustando ele. Assustando? Ele riu, mas era um riso frio, sem humor. Eu que estou assustando? Você está louca, Amália, completamente louca. Alexandre começou a chorar mais alto, pequenos soluços que partiam o coração. Amália se aproximou dele instintivamente, querendo protegê-lo. Não se aproxime, o Sr. Silas gritou. Afaste-se dessa coisa. Senhor, por favor, você está demitida. Amália sentiu o mundo girar ao seu redor. Senhor, você ouviu direito. Demitida! Pega suas coisas e sai da minha casa agora mesmo. Senhor Silas, por favor, deixa eu explicar. Não há nada para explicar. Ele apontou para o portão. 3 anos de trabalho jogados fora porque você resolveu fazer caridade na minha propriedade. Você perdeu completamente o juízo. Amália sentiu as lágrimas começarem a descer pelo rosto. Senhor, eu preciso deste emprego. Precisava. Agora não precisa mais. Ele se virou para Alexandre, que estava tremendo de medo. E leva essa coisa com você. Não quero ver nem você nem isso aqui quando eu voltar. Senhor, ele é uma criança indefesa. Eu não me importo se é uma criança, um adulto ou um cachorro. Ele estava gritando agora, fora de controle. Eu quero os dois fora da minha propriedade em 5 minutos. 5 minutos. Alexandre começou a chorar mais alto, assustado com os gritos. Amália se ajoelhou ao lado dele, passando o braço ao redor dos ombros pequenos. Calma, meu bem. Não chora. Não faz isso, o Sr. Silas ordenou. Não toca nessa criança na minha propriedade. Amália se levantou, segurando a mão de Alexandre. Está bem, senhor. Nós vamos embora. Ótimo! E não volte mais aqui. Se eu te ver na minha rua de novo, chamo a polícia. Ela caminhou em direção à casa para pegar suas coisas, Alexandre grudado em sua mão. O menino olhava para trás, assustado com o homem que continuava gritando no jardim. Na cozinha, Amália pegou sua bolsa e a marmita vazia. Eram as únicas coisas que tinha ali. 3 anos de trabalho, e só isso para levar. Quando voltou para o jardim, o Sr. Silas ainda estava lá, de braços cruzados, esperando para ter certeza de que eles iam embora mesmo. 5 minutos viraram 10, ele disse quando a viu. Sai da minha propriedade agora. Amália segurou firme a mão de Alexandre e caminhou em direção ao portão. Quando chegou na calçada, se virou uma última vez. Senhor, ela disse, a voz trêmula mas firme, um dia o senhor vai precisar de ajuda de alguém. Espero que essa pessoa seja mais humana do que o senhor foi hoje. Ele bateu o portão na cara dos dois. Amália ficou ali na calçada, sem saber para onde ir, segurando a mão de uma criança que não conhecia e que agora dependia completamente dela. O céu estava escurecendo e ela não tinha mais emprego, nem casa, nem futuro. Mas olhando para Alexandre, que a olhava com total confiança, soube que tinha feito a coisa certa. Amália ficou parada na calçada por alguns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Em menos de 1 hora, sua vida inteira tinha mudado. Não tinha mais emprego, não tinha dinheiro suficiente para sustentar nem a si mesma, quanto mais uma criança. E agora, Alexandre estava sob sua responsabilidade. O menino segurava sua mão com força, olhando para a rua movimentada com medo.
Era quase 7 da noite e o trânsito de São Paulo estava intenso. O barulho dos carros, as buzinas, as vozes das pessoas na rua, tudo isso parecia assustar ainda mais Alexandre. Para onde a gente vai? Ela sussurrou para si mesma, mais como uma pergunta para o universo do que esperando uma resposta. Foi então que ouviu um ruído estranho, como se alguma coisa eletrônica tivesse sido ligada. Olhou ao redor, mas não viu nada diferente. Na mansão ao lado da casa do Sr. Silas, separada por um muro alto e câmeras de segurança, alguém os observava. Sr. Cassiano estava em seu escritório, cercado por monitores que mostravam cada ângulo de sua propriedade e também da rua. Ele tinha 58 anos, cabelos grisalhos bem cortados e olhos inteligentes. Fez fortuna criando sistemas de segurança para empresas, mas vivia como um recluso desde que sofreu um sequestro há 10 anos. Ele tinha visto tudo. A descoberta da criança no jardim, os gritos do vizinho, a demissão cruel da funcionária. E agora via os dois ali na calçada, sem ter para onde ir. Cassiano mexeu no computador, aumentando o zoom da câmera que focalizava a criança. Seus anos de experiência com sua fundação de caridade, que ajudava crianças traumatizadas, fizeram ele reconhecer imediatamente os sinais. A postura encolhida, o silêncio, o jeito de se agarrar na mulher. Aquela criança estava em estado de choque profundo. Mutismo seletivo, ele murmurou para si mesmo. Trauma severo. Ele continuou observando enquanto Amália tentava decidir o que fazer. Ela se abaixou para ficar na altura de Alexandre e falou com ele baixinho, embora Cassiano não conseguisse ouvir o que ela dizia. Mas via a gentileza nos gestos dela, a paciência, o carinho genuíno. Do outro lado da tela, Amália estava dizendo para Alexandre: "Meu bem, a gente precisa sair daqui. Tem algum lugar onde você se sente seguro? Algum lugar que você lembra?" Alexandre apenas balançou a cabeça que não. "Tudo bem. Então a gente vai para a minha casa primeiro, está bem? É pequenininha, mas é quentinha. E amanhã a gente pensa no que fazer." Ela se levantou e começou a caminhar pela calçada, Alexandre grudado em sua mão. Mas antes que dessem 10 passos, ouviram o barulho de um portão eletrônico se abrindo. Amália se virou e viu que o portão da mansão ao lado estava se abrindo lentamente. Era uma propriedade ainda maior e mais imponente que a do Sr. Silas, mas com um aspecto mais acolhedor. Havia jardins bem cuidados, mas não aquela frieza artificial da casa anterior. Um homem saiu de dentro da propriedade. Era alto, elegante, vestindo um suéter de lã e calças sociais. Seus movimentos eram calmos, mas havia algo em seus olhos que transmitia autoridade e inteligência. "Com licença", ele disse aproximando-se deles. Amália instintivamente puxou Alexandre para mais perto dela. Depois do que tinha acabado de acontecer, não confiava em mais nenhum homem rico. "Sim?", ela respondeu, a voz tensa. "Meu nome é Cassiano. Eu moro aqui ao lado", ele disse apontando para a mansão. "E eu vi o que aconteceu." Amália sentiu o rosto esquentar de vergonha. "Desculpa se incomodamos o senhor." "Não incomodaram, pelo contrário." Ele se abaixou para ficar na altura de Alexandre, mas manteve uma distância respeitosa. "Oi, pequeno, qual é o seu nome?" Alexandre se escondeu atrás de Amália, sem responder. "Ele não fala", Amália explicou. "Ainda não sei o que aconteceu com ele, mas..." "Eu sei o que aconteceu", Cassiano disse suavemente, se levantando. "Ou pelo menos sei reconhecer os sinais. Esta criança passou por um trauma muito sério. Como o senhor sabe?" "Trabalho com isso. Tenho uma fundação que cuida de crianças em situações parecidas." Ele olhou para Alexandre com olhos cheios de compreensão. Mutismo seletivo por trauma. Ele consegue falar, mas o choque emocional criou um bloqueio. Amália sentiu uma pontada de esperança. "Então ele pode melhorar? Com o tratamento certo, sim, mas vai precisar de tempo, paciência e muito carinho." Cassiano olhou para ela. "Coisa que, pelo que eu vi, você tem de sobra." "O senhor viu tudo?" "Vi.
E quero que saiba que o que você fez foi admirável. Poucas pessoas teriam coragem de arriscar o emprego para ajudar uma criança desconhecida. Amália sentiu os olhos marejarem de novo. Agora eu não sei o que fazer. Não tenho dinheiro para cuidar dele direito. Posso ajudar, Cassiano disse. Se vocês quiserem, claro. Por quê? A pergunta saiu mais desconfiada do que ela pretendia. O senhor nem nos conhece. Cassiano sorriu e pela primeira vez Amália viu calor em seus olhos. Porque reconheço bondade quando vejo, e porque esta criança precisa de ajuda especializada. Ele fez uma pausa. E porque meu vizinho é um idiota sem coração, e não posso deixar que a crueldade dele destrua 2 vidas inocentes. Alexandre olhou para cima, para Cassiano, pela primeira vez, mostrando curiosidade em vez de apenas medo. O que o senhor está propondo? Amália perguntou. Que vocês venham comigo. Tenho uma fundação a poucos quilômetros daqui. Podemos dar a esta criança o tratamento que ela precisa e você... Ele hesitou. Você poderia trabalhar conosco, como cuidadora, se quiser. Amália olhou para Alexandre, que agora observava Cassiano com atenção. Alguma coisa no jeito calmo e respeitoso daquele homem estava tranquilizando o menino. E quanto ao meu vizinho ali, Cassiano continuou, olhando para a casa do senhor Silas. Vou ter uma conversinha com ele sobre humanidade básica. Cassiano caminhou até o portão da casa do senhor Silas, Amália e Alexandre, alguns passos atrás dele. Ela não sabia bem por que estava seguindo aquele homem estranho, mas alguma coisa nele transmitia segurança. E depois do que tinha acabado de passar, precisava de qualquer ajuda que aparecesse. Cassiano tocou a campainha e esperou. Alexandre se escondeu mais uma vez atrás de Amália, claramente nervoso por estar perto daquela casa de novo. A porta se abriu e o senhor Silas apareceu, já irritado antes mesmo de ver quem estava ali. — O que você quer, Cassiano? Ele disse, sem nenhuma educação. — Estou esperando visitas importantes. — Eu sei. Vi as pessoas chegando. Cassiano falou com uma voz calma, mas havia algo por trás dela que fez Silas prestar atenção. Na verdade, vim falar justamente sobre isso. Sobre o quê? Sobre o espetáculo que você acabou de dar aqui na rua, gritando com uma mulher e uma criança indefesas. O rosto de Silas ficou vermelho. Isso não é da sua conta. Tudo o que acontece na minha rua é da minha conta, Cassiano respondeu, ainda calmo. Especialmente quando envolve maus tratos. Maus tratos? Silas deu um passo para fora da casa. Eu não maltratei ninguém, apenas dispensei uma funcionária que desobedeceu minhas ordens. Você gritou com uma criança traumatizada, a expulsou da sua propriedade aos gritos, deixou 2 pessoas na rua sem ter para onde ir. A voz de Cassiano continuava baixa, mas cada palavra carregava peso. Se isso não são maus tratos, não sei o que é. Amália observava a conversa impressionada. Ninguém nunca tinha defendido ela daquela forma. Olha aqui, Cassiano, Silas disse, tentando parecer autoritário. O que eu faço na minha casa é problema meu. Aquela mulher trouxe um mendigo para dentro da minha propriedade. Mendigo? Pela primeira vez, a voz de Cassiano mostrou irritação. É uma criança de 5 anos. Uma criança suja, sem família, sem origem conhecida, podia ter qualquer doença, podia ser perigosa. Perigosa? Cassiano olhou para Alexandre, que estava claramente assustado com a proximidade da casa. Olha para ela, Silas. Olha bem, o que você vê de perigoso numa criança traumatizada e aterrorizada? Silas seguiu o olhar de Cassiano e viu Alexandre pela primeira vez desde que os expulsou. O menino estava tremendo, agarrado na saia de Amália, os olhos cheios de lágrimas. Por um segundo, alguma coisa passou pelo rosto de Silas. Talvez fosse constrangimento, talvez fosse um lampejo de consciência, mas durou apenas um instante. Não importa, ele disse, endurecendo o rosto de novo. Minha casa, minhas regras, e eu não aceito invasores. Invasores? Cassiano balançou a cabeça claramente decepcionado.
Uma criança faminta procurando abrigo é invasora para você? É problema social. Não é minha responsabilidade. Responsabilidade? Cassiano deu um passo mais perto. Sabe qual é a sua responsabilidade, Silas? Como ser humano, é ter um mínimo de compaixão, coisa que aparentemente você perdeu em algum lugar da sua vida. Silas cruzou os braços. Não vou aceitar sermões de moral na minha porta. Não estou dando sermão, estou constatando um fato. Cassiano olhou diretamente nos olhos dele. Você demitiu uma mulher honesta por ela ter coração. Você gritou com uma criança que já sofreu trauma suficiente para uma vida inteira. E você se sente no direito de fazer isso porque tem dinheiro. Tenho o direito porque é a minha propriedade. Propriedade não te dá o direito de ser cruel. Amália viu quando chegaram 2 carros pretos na rua. Homens de terno começaram a sair dos veículos. Claramente os convidados da reunião do Sr. Silas. Seus convidados chegaram. Cassiano observou, seguindo o olhar dela. Que pena que eles vão ver que tipo de homem você realmente é. O que você quer dizer com isso? Nada, apenas que sua reputação na vizinhança acaba de mudar para sempre. Cassiano se virou para Amália. Senhora, o convite continua de pé. Vocês gostariam de vir comigo? Silas pareceu entender a implicação. Cassiano, não ouse. Não ouso o quê? Contar a verdade? Que você expulsou uma funcionária por ela ter dado comida a uma criança faminta? Cassiano sorriu, mas era um sorriso frio. A verdade tem o hábito inconveniente de se espalhar, Silas. Os homens de terno se aproximavam da casa e Silas percebeu que eles estavam ouvindo a conversa. Boa noite, Sr. Silas, um deles disse, estendendo a mão. Espero que não estejamos interrompendo nada importante. Silas forçou um sorriso falso. Não, apenas uma discussão entre vizinhos. Discussão sobre os direitos das crianças. Cassiano esclareceu educadamente. E sobre como devemos tratar os menos afortunados. O homem de terno olhou para Alexandre, que ainda estava tremendo, depois para Amália, que obviamente tinha chorado, e finalmente para Silas. Entendo, ele disse, e havia algo na voz dele que deixou Silas nervoso. Bem, Cassiano disse, se dirigindo a Amália, acho que já disse tudo o que tinha para dizer aqui. Senhora, aceita meu convite? Amália olhou para Alexandre, que estava olhando para Cassiano com uma curiosidade crescente. Depois olhou para Silas, que estava claramente constrangido na frente de seus convidados. Aceito, ela disse, a voz firme pela primeira vez naquela noite. Ótimo. Cassiano se virou uma última vez para Silas. Quanto à nossa relação de vizinhança, considere encerrada. Não fale comigo, não venha à minha propriedade, e se eu vir você incomodando qualquer pessoa indefesa de novo, vai ter problemas muito maiores que uma reunião constrangedora. Ele se virou e começou a caminhar de volta para sua casa, Amália e Alexandre ao seu lado. Quem é aquele homem? Um dos convidados perguntou a Silas em voz baixa. Cassiano Almeida. Silas respondeu através dos dentes. Dono da TechSafe Security. TechSafe? O homem levantou as sobrancelhas. A empresa que fornece sistemas de segurança para metade das empresas de São Paulo? Silas não respondeu, mas seu rosto estava pálido. Enquanto isso, Cassiano abriu o portão de sua casa e fez um gesto para que Amália e Alexandre entrassem. Bem-vindos, ele disse gentilmente. Agora vamos cuidar de vocês direito. Alexandre olhou para trás uma última vez, vendo a casa onde tinha sido rejeitado. E depois olhou para a frente, para a nova casa que parecia prometer segurança. Pela primeira vez, desde que Amália o encontrou, ele não parecia assustado. A casa de Cassiano era completamente diferente da mansão do Sr. Silas. Enquanto a outra era toda branca e fria, essa tinha cores quentes, madeira natural e plantas por toda parte. Havia quadros nas paredes, livros nas estantes e um cheiro gostoso de café no ar. Podem entrar, fiquem à vontade, Cassiano disse, fechando a porta atrás deles. Alexandre se escondeu atrás de Amália, mas seus olhos curiosos examinavam tudo ao redor.
Era claro que ele nunca tinha visto uma casa como aquela. Vocês devem estar com fome, Cassiano continuou. Minha cozinheira deixou o jantar pronto antes de ir embora. Nada muito elaborado, mas é gostoso e quentinho. O senhor não precisa se incomodar. Amália começou, mas ele a interrompeu com um gesto gentil. Não é incômodo, é prazer. Ele se abaixou para ficar na altura de Alexandre. E você, pequeno, está com fome? Alexandre olhou para Amália como se pedisse permissão. Ela concordou com a cabeça, e ele fez um pequeno sinal que sim. Ótimo. Vamos para a cozinha então. A cozinha era enorme e aconchegante, com uma mesa grande de madeira no centro. Cassiano esquentou o jantar que a cozinheira tinha deixado. Arroz, feijão, frango grelhado e salada. Enquanto ele preparava os pratos, Amália aproveitou para observá-lo melhor. Era um homem elegante, mas não arrogante como o Sr. Silas. Seus movimentos eram cuidadosos, respeitosos, e o jeito como ele olhava para Alexandre era cheio de compreensão, não de julgamento. Pronto, ele disse, colocando os pratos na mesa. Sentem-se, por favor. Amália ajudou Alexandre a subir na cadeira e se sentou ao lado dele. O menino olhava para a comida com os olhos brilhando, mas esperava. Pode comer, meu bem, ela disse suavemente. Alexandre começou a comer devagar, com cuidado, como se ainda não acreditasse que aquela comida era realmente para ele. Então, Cassiano disse, se sentando do outro lado da mesa. Me conta a sua história, Amália. Como você conheceu Alexandre? Amália contou tudo. Como encontrou o menino no jardim, como tentou ajudá-lo, como foi demitida. Enquanto falava, Alexandre parou de comer algumas vezes para olhar para ela, como se estivesse entendendo melhor o que tinha acontecido. E você não faz ideia de onde ele veio? Cassiano perguntou. Nenhuma. Ele não fala. Não respondi quando pergunto sobre a família. Só sei que ele apontou para o leste quando perguntei onde morava. Cassiano observou Alexandre por alguns minutos. O menino tinha terminado de comer e agora brincava distraidamente com o garfo, evitando o olhar dos adultos. Alexandre, Cassiano disse suavemente. O menino levantou os olhos. Você já ouviu falar em mutismo seletivo? Alexandre balançou a cabeça que não. É quando uma pessoa consegue falar, mas às vezes não consegue. Geralmente acontece depois de alguma coisa muito assustadora. Cassiano se inclinou um pouco para a frente. Não é culpa sua, está bem? E você vai voltar a falar quando se sentir seguro. Os olhos de Alexandre se encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de medo. Era como se alguém finalmente tivesse entendido o que estava acontecendo com ele. Eu trabalho com crianças que passaram por situações difíceis, Cassiano continuou. Tenho uma fundação que ajuda meninos e meninas como você. Quer conhecer? Alexandre olhou para Amália, que concordou, encorajando o menino. Amanhã de manhã, se vocês quiserem, posso levar vocês lá. É um lugar alegre, cheio de cor, com outros profissionais que sabem como ajudar crianças que passaram por traumas. E eu? Amália perguntou hesitante. O que eu faria lá? Bom, isso depende do que você gostaria de fazer. Cassiano cruzou as mãos na mesa. Pelo que vi hoje, você tem um talento natural para cuidar de crianças. Conseguiu ganhar a confiança do Alexandre em poucas horas, coisa que não é fácil com uma criança traumatizada. Amália sentiu o rosto esquentar. Eu não tenho formação em nada, sempre fui só faxineira. Formação se consegue, coração não se ensina, e você tem coração de sobra. Ele fez uma pausa. Que tal trabalhar como assistente de cuidadora? Você ajudaria no processo de adaptação das crianças, seria como uma ponte entre elas e os terapeutas. O senhor está falando sério? Completamente. O salário seria melhor do que o que você ganhava como faxineira, e você estaria fazendo algo que realmente importa. Amália sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Desde a morte do marido, tinha apenas sobrevivido, um dia após o outro. Agora, de repente, via a possibilidade de fazer algo que dava sentido à sua vida.
Eu posso tentar, ela disse, a voz emocionada. Ótimo, Cassiano sorriu. E você, Alexandre? O que acha de conhecer a fundação amanhã? Alexandre olhou para Amália, depois para Cassiano. Pela primeira vez desde que Amália o conheceu, ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso. Acho que isso é um sim, Amália disse, passando a mão pelos cabelos do menino. Perfeito. Agora vocês devem estar cansados. Tenho quartos de hóspedes aqui em casa. Podem ficar essa noite e amanhã vemos os próximos passos. Cassiano levou eles para o andar de cima. Os quartos eram simples, mas confortáveis, com camas limpas e banheiros privativos. Alexandre pode ficar neste quarto aqui, ele disse, abrindo uma porta. E Amália, o seu é ali ao lado. Se precisarem de alguma coisa durante a noite, meu quarto é no final do corredor. Quando Amália estava ajudando Alexandre a se preparar para dormir no banheiro do quarto dele, o menino fez algo inesperado. Ele segurou a mão dela e a olhou nos olhos por um longo momento. Obrigado, ele sussurrou, tão baixinho que ela quase não ouviu. Foram as primeiras palavras que ele disse desde que ela o encontrou. Amália sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. De nada, meu amor. Agora descansa. Amanhã vai ser um dia novo. Ela o colocou na cama e o cobriu com cuidado. Alexandre fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, parecia em paz. Quando saiu do quarto, encontrou Cassiano esperando no corredor. Ele falou. Ela sussurrou emocionada. Disse obrigado. É um ótimo sinal, Cassiano respondeu sorrindo. Significa que ele está começando a confiar de novo. Amália olhou para a porta fechada do quarto de Alexandre. Senhor Cassiano, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Por duas pessoas que nem conhece. Cassiano ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela do corredor. Porque já estive do outro lado, ele disse finalmente. Já precisei de ajuda e não encontrei. E porque acredito que todas as crianças merecem uma chance de serem felizes. Ele se virou para ela. Descanse bem, Amália. Amanhã começa uma nova vida para vocês dois. Amália entrou em seu quarto com o coração cheio de gratidão e esperança. Pela primeira vez em 2 anos, desde a morte do marido, sentia que tinha um propósito na vida novamente. 3 semanas se passaram desde que Amália e Alexandre chegaram à Fundação Esperança. Era um lugar completamente diferente de tudo que Alexandre já tinha conhecido. As paredes eram coloridas, havia desenhos feitos por crianças pendurados por toda parte, e o som mais comum eram risadas e conversas animadas. Alexandre ainda não falava muito, mas estava claramente mais relaxado. Ele seguia Amália para todos os lados, ajudando ela nas tarefas simples e observando como ela cuidava das outras crianças. Amália tinha se adaptado ao trabalho mais rápido do que qualquer um esperava. Ela tinha um jeito natural de conversar com as crianças, de entender suas necessidades sem elas precisarem explicar. Os terapeutas já comentavam que ela era uma das melhores assistentes que já tinham tido. Naquela manhã de quinta-feira, Amália estava na sala de atividades com 5 crianças, incluindo Alexandre. Eles estavam desenhando e conversando baixinho, quando, de repente, o som agudo e estridente do alarme de incêndio começou a tocar. Era apenas um teste de rotina, como acontecia todo mês. Os funcionários sabiam disso, mas as crianças não tinham sido avisadas para não causar ansiedade desnecessária. O som alto e penetrante encheu todo o prédio. As outras crianças olharam ao redor confusas, mas não entraram em pânico. Amália se levantou rapidamente para acalmá-las. Calma, pessoal, é só um teste, não é nada perigoso. Mas quando ela se virou para onde Alexandre estava, viu uma cena que partiu seu coração. O menino tinha caído no chão e estava encolhido numa posição fetal, tremendo violentamente. Suas mãos cobriam os ouvidos, tentando bloquear o som do alarme, e ele balançava o corpo para frente e para trás. Alexandre! Amália correu até ele e se ajoelhou ao seu lado. Meu bem, o que foi?
Mas Alexandre não conseguia ouvi-la. Ele estava completamente perdido em suas próprias memórias, revivendo algum momento terrível do passado. O alarme continuava tocando e o estado de Alexandre só piorava. Ele começou a fazer um som baixo e desesperado, quase como um animal ferido. Para, para! Ele gritou de repente, a voz rouca e desesperada. Fogo não, por favor! Amália sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Fogo, a palavra que mudaria tudo. Ela pegou Alexandre no colo, mesmo ele sendo grande para sua idade, e correu para fora da sala, procurando um lugar mais silencioso. O alarme finalmente parou, mas Alexandre continuava tremendo e chorando. Não tem fogo, meu amor, ela sussurrava, embalando ele. Não tem fogo, você está seguro, eu estou aqui. Dr. Henrique, o psicólogo-chefe da fundação, apareceu correndo. O que aconteceu? O alarme, Amália explicou, ainda segurando Alexandre. Ele entrou em pânico quando ouviu o som, e ele falou uma palavra, fogo. Dr. Henrique se abaixou para examinar Alexandre, que ainda estava agarrado em Amália. Alexandre, você consegue me ouvir? Ele disse com voz suave. O menino levantou a cabeça lentamente, os olhos vermelhos de tanto chorar. Você está seguro aqui, Dr. Henrique continuou. Não tem fogo, não tem perigo. O barulho já parou. Alexandre olhou ao redor como se estivesse se orientando de novo. Depois olhou para Amália, que estava com lágrimas nos olhos. Fogo! Ele repetiu, mais baixo agora. Fogo levou mamãe e papai. Amália sentiu o mundo girar. Finalmente, entendiam o que tinha acontecido com Alexandre. Meu Deus! Ela sussurrou. Dr. Henrique pegou Alexandre no colo. Vamos para minha sala, pequeno. Vamos conversar sobre isso com calma. Na sala do psicólogo, Alexandre se sentou no sofá ao lado de Amália. Ainda estava tremendo, mas parecia mais presente agora. Alexandre, Dr. Henrique disse gentilmente, você pode me contar sobre o fogo? Alexandre olhou para Amália, que concordou. Estava dormindo. Ele começou, a voz baixa e trêmula. Acordei com barulho muito alto, mamãe e papai gritando, cheiro ruim. Ele parou respirando com dificuldade. Não precisa contar tudo de uma vez, Amália disse, segurando a mão dele. Bombeiro veio, Alexandre continuou. Homem grande, forte, ele me pegou e me levou para fora. Falou que mamãe e papai iam ficar bem. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Mas eles não ficaram bem. Fogo levou eles embora. Amália abraçou Alexandre, seu próprio coração partido. A palavra bombeiro tinha atingido ela como um raio. Seu marido, Carlos, era bombeiro. Morreu salvando pessoas de um incêndio. Este bombeiro que te salvou, ela perguntou a voz trêmula. Você lembra como ele era? Era grande, tinha cabelo escuro, foi muito corajoso. Alexandre levantou os olhos para ela. Ele falou que eu ia ficar bem, que alguém ia cuidar de mim. Amália não conseguiu mais segurar as lágrimas. Havia algo naquela descrição, naquelas palavras, que a fazia lembrar de Carlos. Ele sempre dizia para as vítimas que salvava que elas iam ficar bem, que alguém ia cuidar delas. Quando foi isso, Alexandre? Você lembra? Faz tempo. Muitos dias e noites. Dr. Henrique estava anotando tudo. Vou verificar os registros de incêndios recentes na Zona Leste. Com essas informações, podemos descobrir exatamente o que aconteceu. Alexandre se aninhado mais em Amália. Tia Amália, você não vai me deixar, vai? Nunca, ela prometeu, beijando a cabeça dele. Eu vou cuidar de você sempre. Mas no fundo do coração, uma suspeita terrível estava crescendo. E se o bombeiro que salvou Alexandre fosse Carlos? E se seu marido tivesse morrido salvando justamente essa criança? Seria coincidência demais. Mas se fosse verdade, mudaria tudo. Alexandre não seria apenas uma criança que ela decidiu ajudar. Seria o último presente que seu marido deixou para ela. Dr. Henrique, ela disse, a voz ainda trêmula. Preciso checar uma coisa. Posso ver os registros junto com o senhor? Claro. Quanto mais informações tivermos, melhor podemos ajudar Alexandre.
Mas Amália sabia que não estava procurando apenas informações sobre Alexandre. Estava procurando uma conexão com o homem que amou e perdeu. E se encontrasse essa conexão, saberia que seu destino e o de Alexandre estavam ligados desde o início. Na manhã seguinte, Dr. Henrique chamou Amália e Cassiano para uma reunião em sua sala. Ele tinha passado a noite toda pesquisando nos registros do Corpo de Bombeiros e havia descoberto coisas que mudaram tudo. "Sentem-se, por favor", ele disse com uma expressão séria no rosto. Alexandre estava na sala de atividades com outras crianças, distraído com um quebra-cabeça. Eles tinham decidido conversar sem ele primeiro, para processar as informações antes de decidir o que contar ao menino. "Encontrei o caso", Dr. Henrique começou, folheando uma pasta cheia de documentos. Bruno de Souza Santos, 5 anos, única vítima sobrevivente de um incêndio em um prédio de apartamentos na Vila Matilde, Zona Leste, há 4 meses, sem parentes próximos. Amália sentiu o coração acelerar. O nome de Alexandre era Bruno. 4 meses. Era exatamente a época em que Carlos estava trabalhando naquela região. Os pais dele? Cassiano perguntou. Maria Santos, 28 anos, e João Santos, 32. Ambos morreram por inalação de fumaça. O incêndio começou no primeiro andar e se espalhou rapidamente. Aparentemente foi criminoso. Alguém ateou fogo de propósito. E Alexandre, quer dizer, Bruno, como ele sobreviveu? Dr. Henrique virou algumas páginas. Aqui está a parte interessante. Segundo o relatório, ele foi resgatado por um bombeiro que entrou no prédio sozinho, contra as ordens dos superiores. O bombeiro conseguiu chegar ao apartamento da família no 3º andar e retirar a criança, mas o teto desabou logo em seguida. Amália segurou a respiração. O nome do bombeiro era Carlos Ferreira dos Santos. O silêncio na sala foi total. Amália sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. "Carlos", ela sussurrou. "Você conhecia ele?" Dr. Henrique perguntou. "Era meu marido." Cassiano se inclinou para a frente. "Seu marido morreu no mesmo incêndio?" "Não", Amália disse, a voz quebrada. "Ele morreu 2 semanas depois. Estava tratando das queimaduras que sofreu salvando Bruno. O médico disse que isso enfraqueceu o organismo dele." Ela parou, tentando processar a informação. "Ele foi a última pessoa que meu marido salvou." "Amália", Cassiano disse suavemente, "você não pode pensar assim. Eu não estou culpando Bruno." Ela se apressou em esclarecer. "Estou tentando entender. Carlos morreu fazendo o que amava, salvando vidas. E Bruno é prova viva do heroísmo dele." Dr. Henrique folheou mais alguns papéis. "Há mais informações aqui. Depois do incêndio, Bruno ficou por 2 semanas no hospital, sendo tratado por queimaduras leves e trauma psicológico. Como não tinha parentes conhecidos, foi encaminhado para um abrigo temporário." "Como ele fugiu do abrigo?" Cassiano perguntou. "Não fugiu. Segundo os registros, ele simplesmente desapareceu. Uma manhã não estava mais lá e ninguém soube explicar como. Foi quando começou a viver nas ruas." Amália imaginou aquela criança pequena, traumatizada, perdida nas ruas de São Paulo por meses. Como ele sobreviveu? Como chegou até o Morumbi? "Doutor", ela disse, "posso ver os relatórios médicos dele, do hospital?" "Claro." Ele entregou algumas folhas para ela. "Por quê?" Amália leu rapidamente, procurando por um detalhe específico, e encontrou. "Aqui", ela disse apontando para uma linha no relatório, "queimaduras de 2º grau no braço direito e nas costas. Lesões compatíveis com exposição direta ao fogo por aproximadamente 30 segundos. E eu cuidei das queimaduras do Carlos quando ele voltou desse incêndio. Eram exatamente nos mesmos lugares, braço direito e costas. Ele me contou que se machucou protegendo uma criança com o próprio corpo." Cassiano balançou a cabeça impressionado. "Ele usou o próprio corpo como escudo. Era assim que Carlos trabalhava. Sempre colocava a vida dos outros acima da própria."
Amália olhou para a porta, pensando em Bruno lá fora. Ele salvou esse menino sabendo que poderia se machucar gravemente. E agora, essa criança está sob seus cuidados. Dr. Henrique observou. É uma coincidência inacreditável. Não é coincidência, Amália disse com convicção. É destino. Carlos sempre dizia que quem salvamos continua sendo nossa responsabilidade, mesmo depois que saímos de cena. Ele me deixou, Alexandre. Digo, Bruno. Vai ser difícil acostumar a chamar ele pelo nome correto. Amália suspirou. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o pátio onde Bruno brincava com outras crianças. Eu passei 2 anos pensando que Carlos morreu para nada, que o último incêndio foi inútil, mas não foi. Ele morreu porque se enfraqueceu salvando Bruno. E agora eu entendo por que me senti tão conectada com esse menino desde o primeiro momento. O que você vai contar para ele? Cassiano perguntou. Amália pensou por um momento. A verdade, mas com cuidado. Ele precisa saber que foi salvo por um herói e que esse herói era casado comigo. Acha que ele vai entender? Bruno é mais inteligente do que imaginamos e ele tem direito de saber. Ela se virou para os 2 homens. Carlos morreu para que ele pudesse viver. Agora é minha vez de garantir que essa vida valha a pena. Dr. Henrique fechou a pasta. Vamos chamar ele aqui? Vamos, mas devagar, uma informação de cada vez. Quando Bruno entrou na sala, alguns minutos depois, ele imediatamente percebeu que algo importante estava acontecendo. Veio direto para Amália e se sentou ao lado dela. Tia Amália, aconteceu alguma coisa? Alexandre, meu amor. Descobrimos algumas coisas sobre o dia em que você foi salvo do fogo. Os olhos dele se arregalaram, mas ele não pareceu assustado, apenas curioso. Seu nome é Bruno, não é? Disse Amália. O menino fez que sim com a cabeça. Mas eu gosto de Alexandre também, tia Amália. Pode me chamar de Alexandre, ele respondeu. Amália sorriu. Tudo bem, meu amor, será Alexandre então. O bombeiro que te salvou? Amália continuou segurando as mãos dele. Se chamava Carlos. E ele era uma pessoa muito especial. Como você sabe? Amália respirou fundo. Porque ele era meu marido. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Seu marido me salvou. Salvou. E se machucou fazendo isso, porque você era muito importante para ele. Onde ele está agora? Amália sentiu as lágrimas virem. Ele foi para o céu, meu amor, poucas semanas depois de te salvar. Alexandre baixou a cabeça pensativo. Quando levantou os olhos novamente, estavam cheios de lágrimas. Foi por minha culpa? Não. Amália o puxou para um abraço. Nunca pense isso. Carlos se foi fazendo o que mais amava, ajudando pessoas. E você sabe o que ele me diria se estivesse aqui agora? Alexandre balançou a cabeça. Ele diria que valeu a pena, porque agora você está seguro, está sendo cuidado e vai ter uma vida feliz. Alexandre se aninhado no abraço dela. Tia Amália? Sim, obrigado por cuidar de mim. E obrigado para o Carlos também. Amália fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em 2 anos que Carlos estava realmente em paz. 2 semanas se passaram desde que Alexandre descobriu a verdade sobre Carlos. A revelação, em vez de traumatizá-lo ainda mais, parecia ter trazido uma sensação de paz para o menino. Era como se finalmente entendesse por que se sentia tão conectado com Amália desde o primeiro dia. Naquela manhã de sábado, eles estavam no jardim da fundação. Alexandre ajudava Amália a regar as plantas, algo que tinha se tornado um ritual dos dois. Ele falava cada vez mais, contando histórias da vida antes do incêndio, lembrando dos pais com carinho em vez de apenas dor. Tia Amália, ele disse, segurando a mangueirinha de água, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Você quer ser minha mãe de verdade? A pergunta pegou Amália de surpresa. Ela largou o regador e se ajoelhou na altura dele. Alexandre, o que você quer dizer com isso? Bem, minha mãe verdadeira morreu no fogo e seu marido morreu também.
Então a gente ficou sozinho. Ele pensou por um momento. Mas agora a gente tem um ao outro. Isso não faz a gente uma família? Amália sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquela criança, com apenas 5 anos, havia resumido de forma simples e profunda o que ela vinha sentindo há semanas. Sabe, Alexandre, eu acho que você tem razão. A gente meio que já é uma família, não é? É, ele sorriu, largando a mangueira e abraçando o pescoço dela. E o tio Cassiano pode ser nosso avô? Amália riu através das lágrimas. Acho que ele adoraria isso. Mas vamos perguntar para ele primeiro, está bem? Está. Alexandre se afastou um pouco, mas manteve as mãos nos ombros dela. Tia Amália, posso te chamar de mãe? Você tem certeza? Não precisa se sentir obrigado. Tenho certeza. Você cuida de mim como uma mãe. Me protege, me dá carinho, fica preocupada quando estou triste. Ele inclinou a cabeça. E o Carlos me salvou para você poder cuidar de mim. É como se ele soubesse que a gente ia se encontrar. Amália puxou Alexandre para outro abraço, desta vez mais apertado. Há 2 anos, quando Carlos morreu, ela pensou que nunca mais seria mãe. Sempre sonharam em ter filhos, mas a vida não permitiu. Agora, de uma forma que nunca imaginou, estava ganhando um filho. Então está decidido, ela disse, beijando a testa dele. Você é meu filho. E eu sou sua mãe. E o Carlos é meu pai do céu. Seu pai do céu. E tenho certeza de que ele está muito orgulhoso de você. Eles ficaram ali abraçados por alguns minutos, até que ouviram passos se aproximando. Era Cassiano, que vinha verificar como estavam. Bom dia, família, ele disse e parou. Perdão, não quis interromper um momento especial. Não interrompeu nada. Amália disse, se levantando, mas mantendo a mão de Alexandre na sua. Na verdade, Alexandre tem uma pergunta para o senhor. É? Cassiano se abaixou para ficar na altura do menino. Qual é a pergunta? Tio Cassiano, você quer ser nosso avô? Cassiano piscou várias vezes, claramente emocionado. Desde o sequestro que sofreu anos atrás, ele vivia isolado, sem família próxima. A ideia de fazer parte de uma família novamente o tocou profundamente. Seria uma honra, ele disse, a voz um pouco rouca. Mas você tem certeza? Ser avô é uma responsabilidade grande. Tenho, você já cuida da gente e avós fazem isso mesmo. Cassiano estendeu a mão para Alexandre, que a apertou com seriedade, como se estivessem fechando um acordo importante. Então está fechado. Agora somos oficialmente uma família. Uma família nascida do fogo, Alexandre disse, repetindo uma frase que tinha ouvido Amália usar. Como assim? Cassiano perguntou. O fogo levou minha família verdadeira e levou o marido da mamãe Amália. Mas ao mesmo tempo, o fogo trouxe a gente junto. O Carlos me salvou para que eu pudesse encontrar minha nova família. Amália olhou para Cassiano, os dois impressionados com a sabedoria daquela criança. Você sabe que vai ter que fazer terapia ainda por um tempo, não sabe? Dr. Henrique disse, aparecendo no jardim. Ele tinha ouvido a conversa inteira. Trauma não desaparece da noite para o dia. Eu sei, Alexandre respondeu, mas agora não estou mais sozinho. E o Dr. Henrique disse que quando a gente tem uma família que ama a gente, a cura fica mais fácil. Disse mesmo. O psicólogo confirmou sorrindo. E vocês são prova viva disso. Cassiano olhou para Amália. E os papéis de adoção? Vamos cuidar disso? Sim, ela respondeu sem hesitar. Quero que Alexandre seja legalmente meu filho. E eu quero que a mamãe Amália seja legalmente minha mãe. Alexandre acrescentou. Nos meses seguintes, a vida dos 3 tomou uma rotina gostosa e previsível. Alexandre continuava a terapia, mas os progressos eram evidentes. Ele voltou a sonhar com o futuro, fazia planos, brincava como qualquer criança normal. Amália cresceu profissionalmente na fundação. Sua experiência com Alexandre a transformou numa especialista em crianças traumatizadas. Ela sabia exatamente como ganhar a confiança delas, como fazê-las se sentir seguras.
Cassiano descobriu que ter uma família mudou completamente sua vida. A paranoia diminuiu. O isolamento acabou. Ele até começou a sair mais de casa, levando Alexandre para passear no parque, para tomar sorvete, para ver filmes no cinema. Sabe, Amália disse uma noite, quando estavam jantando juntos na casa de Cassiano, às vezes penso que o Carlos planejou tudo isso. Como assim? Alexandre perguntou, a boca cheia de macarrão. Bem, ele sempre dizia que quando salvamos alguém, essa pessoa se torna nossa responsabilidade para sempre. Ele me salvou da solidão ao te salvar primeiro. E me salvou 2 vezes, Alexandre acrescentou. Uma do fogo e outra da rua, mandando eu encontrar você. Cassiano observava a conversa sorrindo. Sua casa, que era silenciosa e fria, agora estava cheia de vida, de risadas, de conversas animadas. Vocês sabem que mudaram minha vida também, não sabem? Ele disse. Como? Amália perguntou. Antes de vocês chegarem, eu só existia. Agora eu vivo. E descobri que cuidar de uma família é a melhor coisa que existe. Alexandre se levantou da cadeira e foi abraçar Cassiano. Obrigado por ser nosso avô, vô. Obrigado por me escolherem para ser parte desta família. Naquela noite, quando Alexandre já estava dormindo, Amália e Cassiano ficaram conversando na sala. Você acha que fizemos a coisa certa? Ela perguntou. Criar uma família do jeito que criamos? Amália, família não tem a ver com sangue. Tem a ver com amor, cuidado, proteção. E se isso não é família, eu não sei o que é. Ela concordou, olhando para a escada que levava ao quarto de Alexandre. Carlos ficaria orgulhoso, ela disse baixinho. Tenho certeza de que está orgulhoso, Cassiano corrigiu. Onde quer que esteja. Do lado de fora, São Paulo continuava sua correria de sempre. Mas dentro daquela casa, 3 pessoas que tinham perdido tudo encontraram uma nova razão para viver. Uma família construída não pelo acaso, mas pela escolha consciente de se amarem e se cuidarem. Alexandre, que um dia foi uma criança perdida e traumatizada, agora dormia tranquilo, sabendo que tinha uma mãe que o amava e um avô que o protegia. E sabia também que em algum lugar seu pai do céu, Carlos, sorria, vendo que seu último ato de heroísmo tinha resultado na criação de uma família linda e cheia de amor. 6 meses depois da conversa no jardim, a vida da nova família tinha tomado uma forma definitiva. Os papéis de adoção de Alexandre finalmente saíram. E Amália agora era oficialmente sua mãe perante a lei. Cassiano tinha se tornado o padrinho oficial, um papel que levava muito a sério. Naquela manhã de segunda-feira, Amália acordou cedo para preparar Alexandre para seu primeiro dia na escola nova. Eles tinham se mudado para uma casa própria, pequena, mas aconchegante, a 3 quadras da casa de Cassiano. Era importante que Alexandre entendesse que eles eram uma família independente, mas que sempre poderiam contar com o avô. Mãe, estou nervoso, Alexandre confessou, sentado na mesa da cozinha, mexendo no cereal sem comer. É normal ficar nervoso, meu amor. Lugar novo, pessoas novas. Mas você vai se dar bem, tenho certeza. E se as outras crianças não gostarem de mim? Amália se sentou ao lado dele. Alexandre, você é uma criança especial. É gentil, inteligente, engraçado. Como alguém não ia gostar de você? Mas e se eles perguntarem sobre minha família, sobre por que meus pais morreram? Era uma preocupação real. Alexandre ainda estava aprendendo a lidar com sua história, e explicar para outras crianças sempre era difícil. Se alguém perguntar, você pode falar que seus pais morreram num acidente, mas que agora tem uma mãe que te ama muito, e se não quiser falar sobre isso, não é obrigado. E posso falar sobre o Carlos? Pode. Pode falar que ele era um herói que salvou você e que agora ele é seu pai do céu. Alexandre sorriu pela primeira vez desde que acordou. Gosto quando você fala do Carlos como meu pai do céu, porque é isso que ele é. O portão tocou e Alexandre correu para a janela. É o vô!
Cassiano chegava todas as manhãs para tomar café com eles antes de ir trabalhar. Era outro ritual que tinham criado e Alexandre adorava. Bom dia, família linda, Cassiano disse, entrando na cozinha com sua energia de sempre. Bom dia, avô. Hoje é meu primeiro dia de aula. Eu sei. Está animado? Um pouco nervoso, Alexandre admitiu. Normal. Sabe o que eu fazia quando ficava nervoso na escola? O quê? Respirava fundo 3 vezes e pensava numa coisa boa. Funciona sempre. Alexandre respirou fundo 3 vezes, exagerando propositalmente para fazer Cassiano rir. Pronto. Agora estou menos nervoso. Depois do café da manhã, os 3 foram juntos deixar Alexandre na escola. Era uma escola particular pequena, com classes reduzidas e professores atenciosos. Cassiano tinha insistido em pagar, dizendo que era responsabilidade do avô garantir a melhor educação para o neto. Lembra, Amália disse, se ajoelhando para ficar na altura de Alexandre na porta da escola. Se precisar de alguma coisa, pode pedir para a professora me ligar. Lembro, e vou fazer amigos novos. Vai sim. E à tarde, quando você voltar, quero saber tudo sobre o seu dia. Alexandre abraçou Amália e depois Cassiano. Obrigado por me trazerem. Sempre, meu neto, Cassiano disse, bagunçando o cabelo dele. Eles ficaram ali parados, vendo Alexandre entrar na escola. Era um marco importante. A primeira vez que ele estava indo para um ambiente completamente novo por vontade própria, sem medo. Está crescendo, Cassiano observou. Está. E está ficando mais corajoso a cada dia. Como o pai. Amália sorriu. Cassiano sempre se referia a Carlos como o pai quando falava com Alexandre, nunca como seu falecido marido ou algo parecido. Era uma forma respeitosa de manter Carlos presente na vida da família. À tarde, quando Amália foi buscar Alexandre, encontrou ele na porta da escola conversando animadamente com 2 outras crianças. Mãe! Mãe! Ele correu até ela. Fiz 2 amigos novos, o João e a Mariana. Que bom, meu amor! Como foi o dia? No caminho para casa, Alexandre contou tudo. A professora era legal, a sala era colorida, tinha um parquinho grande no recreio e o melhor de tudo, nenhuma criança fez perguntas difíceis sobre sua família. A Mariana tem uma família parecida com a nossa, ele disse. Como assim? Ela também é adotada. A mãe dela não pode ter filhos. Aí adotou ela quando era bebê. E ela falou que família não é só de sangue, é de coração. Amália sentiu os olhos marejarem. E o que você respondeu? Que concordo. E que você me escolheu para ser meu filho mesmo eu não tendo saído da sua barriga. E como você se sentiu falando isso? Orgulhoso. Porque você me escolheu de verdade. Não foi por acaso. Quando chegaram em casa, Alexandre correu para o telefone para ligar para Cassiano e contar sobre o primeiro dia de aula. Enquanto ele falava animadamente, Amália preparava o lanche da tarde. Vô, você vem jantar aqui hoje? Quero mostrar minha lição de casa. Amália ouvia a conversa sorrindo. A dinâmica entre Alexandre e Cassiano era natural e genuína. Não era forçada nem artificial. Era uma relação de avô e neto de verdade. Naquela noite, durante o jantar, Alexandre mostrou o desenho que tinha feito na escola. Era uma família, uma mulher, um homem mais velho, uma criança e no céu uma figura com asas. Este aqui é você, mãe, ele explicou apontando para a mulher. Este é o vô, este sou eu e este aqui em cima é o Carlos, cuidando da gente. Amália e Cassiano ficaram emocionados com o desenho. É lindo, Alexandre, Amália disse. Posso pendurar na geladeira? Pode! E amanhã vou fazer outro desenho da nossa casa. Depois que Alexandre foi dormir, Amália e Cassiano ficaram conversando na sala, como faziam sempre. Você viu como ele estava seguro hoje? Cassiano comentou, falando sobre a família, sobre ser adotado, sem vergonha nem medo. Vi. Acho que ele finalmente entendeu que nossa família é tão válida quanto qualquer outra. Mais válida até, porque foi construída com muito amor e esforço consciente. Amália olhou para o desenho de Alexandre, que estava na mesa de centro. Cassiano, posso te contar uma coisa? Sempre.
Às vezes ainda tenho medo de não estar fazendo tudo certo, de não ser uma mãe boa o suficiente para ele. Amália, você salvou aquele menino, literalmente salvou. Ele estava perdido, traumatizado, sem futuro. Agora olha para ele, feliz, seguro, fazendo amigos, indo para a escola, sonhando com o futuro. Mas e se eu cometer erros? E se não souber como lidar com alguma situação? Todos os pais cometem erros. A diferença é que você se preocupa, se questiona, busca sempre o melhor para ele. Isso te faz uma mãe excelente. Cassiano se levantou para ir embora, como sempre fazia por volta das 10 da noite. Cassiano, Amália o chamou antes dele sair. Sim, obrigado, por tudo, por ter nos acolhido, por ter se tornado nossa família, por cuidar de nós. Obrigado por me deixarem cuidar de vocês, por me darem uma razão para sorrir todos os dias. Depois que ele saiu, Amália subiu para verificar Alexandre. Ele dormia tranquilo, o desenho da família sobre a mesa de cabeceira dele. Ela beijou a testa dele suavemente e sussurrou: Obrigado, Carlos, por ter me dado este presente. Do lado de fora, São Paulo dormia sob suas luzes infinitas. Mas dentro daquela casa pequena e aconchegante, uma família criada pelas circunstâncias mais improváveis se preparava para mais um dia de amor, cuidado e crescimento juntos. Alexandre, que um dia foi uma criança abandonada e aterrorizada, agora sonhava com novos amigos e aventuras na escola. Amália, que pensou que nunca seria mãe, descobria a cada dia o que significava amar incondicionalmente. E Cassiano, que se isolara do mundo, encontrava propósito e alegria em ser o avô mais dedicado que uma criança poderia ter. A história continuava, mas agora com a certeza de que, não importava o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos, como uma família de verdade. Para toda mulher que já teve o coração ferido pela dor da perda, por uma solidão tão profunda que a fez acreditar que nunca mais seria capaz de amar e ser amada, para todo homem que, mesmo tendo conquistado sucesso e riqueza, percebeu que sentia um vazio imenso, uma solidão tão grande que o fez duvidar de todo o seu valor. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas de indiferença e frieza ou de isolamento e desconfiança. Para toda criança que já se sentiu perdida, abandonada, achando que nunca mais encontraria um lugar seguro neste mundo, a história de Amália, Alexandre e Cassiano nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Pode vir de uma criança assustada, escondida atrás de gardênias, ou de um estranho gentil que decide estender a mão. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou e ainda assim escolher dar um passo em direção à esperança, oferecendo um prato de comida para quem tem fome. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por suas posses ou por suas tragédias, mas sim pelas escolhas que fazem e pelas ações que tomam. Uma mulher pode sim arriscar seu emprego para ajudar uma criança desconhecida e, nesse gesto de compaixão, encontrar seu verdadeiro propósito. Um homem pode abandonar sua frieza para defender os indefesos e descobrir que sua riqueza só tem valor quando usada para fazer o bem. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela perda ou pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como um menino que precisa de cuidado, e de provar seu valor, dia após dia, com atitudes. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado. Às vezes, o amor bate à nossa porta da forma mais simples e inesperada.
um olhar assustado entre as flores, uma mão estendida em socorro, mas se tivermos a coragem de acolhê-lo, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela bênção. Lembre-se, família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha, é sobre decidir todos os dias cuidar uns dos outros, é sobre transformar estranhos em lar, dor em propósito e solidão em amor multiplicado. A compaixão que você oferece ao mundo sempre volta para você de formas inimagináveis. E às vezes, quando você salva alguém, descobre que na verdade foi você quem foi salvo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!